Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Play na Notícia da Rádio Web Uninasal. Hoje o nosso tema é sobre jornalismo e as suas relações com as mídias sociais. Como vocês sabem, hoje em dia temos muitas variedades de redes sociais e com isso geram notícias sobre situações ou acontecimentos em nossa sociedade, mas nem todas essas notícias são de confiança. E para conversar sobre esses assuntos e muito mais, estamos aqui com o nosso convidado Daniel Lacerda, formado em jornalismo e com especialização em comunicação organizacional e relações públicas. Ele já foi assessor de comunicação da TV Replay, já trabalhou na TV Globo, no Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, TV Jornal e hoje ele trabalha na equipe de comunicação do Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, tudo bom? Tudo bem. Na tua opinião, esses problemas, esses desafios, né, que o jornalista enfrenta hoje em dia para os desafios de antigamente, porque fake news, notícia falsa sempre existiu. Uhum. Notícia distorcida às vezes, sempre. Mas como é que tu vê hoje em dia? Porque formasse em 2015, começasse a faculdade mais ou menos em 2012. Não tinha, todo mundo tinha um... Deixa eu checar aqui a notícia. Não era tão fácil, né? Como tu vê a diferença de hoje em dia para aquela época? O jornalismo de hoje em dia, na verdade, eu posso ver até antes disso, porque eu iniciei na área antes de começar a faculdade, Sim. né? Já fazia muita coisa na área de comunicação antes de iniciar a faculdade. Então mudou e mudou muito. Hoje em dia eu acho que se antes o jornalista pautava, né? E apurava e produzia a matéria, hoje, com a velocidade da informação circulando, tudo ficou muito mais corrido, né? Prejudicando muitas vezes a qualidade da apuração de uma notícia. Então, eu acho que eu enxergo dessa forma o jornalismo hoje. Essa grande mudança, essa velocidade, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Atualmente, a gente pode observar, né? Esse fenômeno que causou, que surgiu as redes sociais, as mídias sociais, todas elas, todas, já possibilita, né, a produção e a divulgação do conteúdo jornalístico para quem não é necessariamente o jornalista, né? Muita gente que não é o jornalista em si já faz esse tipo de coisa, já ajuda também a quem é, né? A informação é passada muitas vezes sem devida apuração nenhuma ou sem respeitar os critérios de noticiabilidade, né, que norteia o que a gente faz, norteia a prática da profissão. Sim. Então eu acho que é dessa forma que eu enxergo atualmente. A pressa de ser o primeiro a noticiar, né? A pressa de ser o primeiro. E é o que a rede social diz hoje, né? Instantaneidade, né? Aquela pressa, né? A pressa. É perigoso mesmo. É importante, né? Esse tempo em que todo mundo pode fazer jornalismo, porque é o tempo que todo mundo pode fazer jornalismo. O jornalista, ele possui a consciência, né? Aquela coisa de responsabilidade social e tal, mas o jornalista profissional faz esse tipo de coisa, porque não é desmerecendo quem tem aquele ar e esse caminho para o jornalismo. Ainda é, né? E sempre será, vai ser sempre importante essa coisa de apurar antes. Esse é perigoso, mas é verdade, essa coisa é muito perigosa. Essa coisa de mídia social é muito perigoso em relação à noticiabilidade, essas coisas, porque é importante apurar os fatos, checar a notícia, ouvir tantos os lados. Que a gente sempre, na verdade, isso daí é regra. Essa coisa da gente sempre checar a notícia, né? Ouvir mais de um lado na história e se produzir o jornalismo de qualidade. Mas checar várias vezes. Checar várias vezes a notícia, ouvir um lado, ouvir outro, ouvir novamente se for necessário, e assim produzir o jornalismo de qualidade, né? Alinhar aquela velocidade que a redação exige, porque a redação exige, viu? A velocidade. Então tem que saber alinhar isso. A única pressa que se tem que ter, então, é de apurar, né? A pressa na apuração e não em noticiar, né? Na qualidade. E apesar de Isso. que a gente sabe que noticiar é o ponto disso daí, né? Por isso que é Sim. tão perigoso. Porque com jornalismo de qualidade, você ter que fazer uma retratação, essas coisas, não é bom para a credibilidade, né? Divulgou, conhece alguém que possa dar informação, já é jornalista, né? Tipo, compartilhou uma notícia, já sou jornalista. Mas, assim, mas é bom porque a gente sentiu isso. Sim. Porque a gente já passou por isso, só que a gente quis
a gente ir mais a fundo, né? Pelo profissionalismo mesmo, né? No caso, é, se formar, ter a formação acadêmica para isso. Então, você que quer ser jornalista e está escutando a gente e quer ser jornalista, não é só compartilhar notícia, viu? Tem que fazer faculdade direitinho. É muito E importante. então, por causa dessa questão, eu tenho fontes, eu tenho contato, por exemplo, vou dar um exemplo de jornalismo esportivo. Conheço algumas pessoas que são lá do esporte, eles me passam informação e eu tenho, sei lá, 3.000 seguidores no Twitter, sou um jornalista, sou jornalista esportivo. Porque foi levantado ano passado a questão de não precisa ter faculdade para ser jornalista, não precisa ter curso para ser jornalista. Então acho que as mídias sociais, essa facilidade dessa internet possa ser um desses fatores que está se questionando a imagem de jornalista, alguma coisa desse Sim, tipo. acho que sim. Acho que sim, e na verdade esse tipo de coisa facilitou muito o trabalho da área de comunicação, de jornalismo, de TV, de rádio, da imprensa no geral. Uhum, Esse trabalho das pessoas, a gente não tem apenas dentro de um veículo de comunicação jornalistas, redatores, editores e fotógrafos. Existem pessoas muito boas fora, mas infelizmente não tem a formação acadêmica. E eu acho que a imagem do jornalismo profissional ela está sendo questionada assim hoje em dia. A exemplo disso, veja só, a proposta de emenda à Constituição foi, a gente chama de PEC dos jornalistas, né? uhum, Ela foi lá de 2009. A última vez que mexeram nela, lá na Câmara dos Deputados, foi remetida à Câmara dos Deputados em 2012. Até hoje, está lá parado e ninguém toca no assunto. E a galera sempre tocando isso. Eu acho que esse daí é um dos momentos em uhum, que eu vejo que a imagem do jornalismo profissional ela é questionada sempre. Então, uhum. existe formação acadêmica para a realização de uma atividade profissional específica, por exemplo, como jornalismo, que é sensível e importante, né? Porque o jornalismo é sensível e importante. Não é, eu acho que não é cessear a liberdade de expressão de alguém pedir essa formação. E eu queria agradecer a tua participação, Daniel, porque foi muito produtivo, de verdade. Eu aprendi muito, mesmo que tenha sido pouco tempo, mas eu aprendi muito com você. E eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está se formando, todo mundo que tem interesse em cursar jornalismo também. Já que os modos de se comunicar mudaram, o jornalismo também encontrou, né, novas maneiras de se adaptar à nova realidade e encontrar o seu espaço nas plataformas que surgiram. Então, para você que pensa em fazer jornalismo, encontre também uma nova maneira de se adaptar a essa realidade. Eu acho uma opinião pessoal de que o jornalismo profissional ele ainda é o mais sensato para uma comunicação que seja realmente verdadeira, né? Porque quem busca várias fontes, principalmente vários veículos de comunicação conceituados, uma resposta mais rápida, tem uma resposta significativa, porque não é tão fácil produzir em pouco tempo tantos conteúdos maravilhosos que a gente vê nas redes, né? Mas infelizmente tem que ter muito cuidado com essa coisa da fake news, né? Da fake news e não vamos nos tornar um jornalista fake news, né? Porque quando a gente não sabe aonde a gente pisa, a gente acaba prejudicando muita gente, né? Então eu acho muito importante. Se a pessoa iniciou, está pensando em fazer jornalismo, faça. Mas tem vários, procure saber das pessoas que já fizeram, as pessoas que estão no ramo. A pessoa precisa muito gostar de ler, tem que gostar muito de ler e se informar, né? Porque não é tão fácil como a gente pensa. Não é o que eu disse no início, não é o glamour que muita gente vê pelos caminhos. E muito obrigado para você que acompanhou esse podcast até aqui. Um agradecimento a Gabriela Saldanha, nossa supervisora, e também a toda a equipe de edição desse podcast, que é a equipe de edição da Uninasal. Até a próxima. Tchau, tchau.